Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Michele e esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi. E hoje eu vou trazer algumas dicas que talvez ajudem muitos de vocês na hora dos estudos, certinho? Então acompanhem comigo. Em primeiro lugar, é fundamental, é importantíssimo, é top mesmo ter organização. E quando eu falo em organização, é organização em todos os sentidos, né, gente? Então acompanhe aqui do ladinho comigo quais seriam esses elementos da organização para os estudos. Em primeiro lugar, é preciso ter a organização do ambiente, com um horário pré-definido e com um cronograma de estudos de conteúdos já estabelecido, certinho? Não adianta nada estudar num ambiente bagunçado, sem saber o que vai estudar, com um horário, aleatório. Então é preciso, em primeiro lugar, ter a organização do ambiente. Em segundo lugar, é preciso ter a organização do material que vai ser utilizado, sempre dando preferência para as anotações feitas à mão. E por que isso? Para exercitar o cérebro. Enquanto vocês escrevem, o cérebro está sendo estimulado, né? Está sendo exercitado. Em terceiro lugar, ainda, é preciso ter organização mental. Mental, gente, sim. Não adianta nada ter a boa vontade, ter a intenção de estudar, mas a cabeça está voando, né? Os pensamentos estão voltados para outros interesses. Então, nesse caso, nem comece o estudo. Vá primeiramente desopilar a mente, depois você vai organizar de novo o seu momento de estudo, certo? Bom, ainda, gente, é importante salientar que se deve sempre estudar sozinho, evitando interferências. E que tipo de interferências seriam essas? Celular, mensagens, WhatsApp, músicas, televisão, né? Desse modo, né, evitando esse tipo de interferência, evitando companhias, né, vocês estarão menos suscetíveis a interrupções e, com isso, estarão aumentando a concentração e o foco de vocês nos estudos, né? Consequentemente, estarão aumentando a produtividade de vocês. Então, aqui fica a minha primeira dica de hoje: organização em todos os sentidos, certinho? Muito bem. Então, como segunda dica de hoje, eu destaco algumas estratégias que visam a facilitar o momento de estudo de vocês. E aqui eu ressalto alguns recursos super acessíveis que estão à disposição de todo mundo, certo? Então, o primeiro recurso que eu ressalto é a utilização de marcadores de texto, marca-textos, ou ainda, para quem não tem, o uso de canetinha hidrocor, gente. Vocês podem usar à vontade, usem todas as cores. Quanto mais carnaval forem as anotações de vocês, melhor. E vocês sabem por que isso? Porque salientando as anotações de vocês com diversas cores, o cérebro tende a fotografar, entre aspas, aquilo que é importante, facilitando assim a assimilação dos conteúdos. Então, a primeira estratégia é a utilização de marcadores de texto ou canetinha hidrocor. Como segunda estratégia, eu trago a utilização de post-its. Gente, os post-its já são coloridos, né? Principalmente naqueles tons neon, né? Super cheguei. E qual é a função deles? Vocês trabalham a questão de síntese, vocês conseguem sintetizar, resumir as anotações de vocês dentro daquele espaço já pré-definido. Muito bem. Como terceiro recurso, eu trago a utilização de clips e de marcadores de página. Nossa, e por que esse tipo de recurso é importante? Porque há pessoas que gostam de delimitar, de marcar páginas importantes, né? De polígrafos, de livros, de atividades. Então, esses marcadores e estes clips facilitam a busca por esses exercícios, por essas anotações, por esses textos, no momento em que o estudante quiser retomar, quiser voltar naquela atividade, naquela leitura já feita previamente, certinho? Nós temos ainda, gente, mais um recurso,
que é a utilização de banners, de cartazes e de murais. E por que eles são importantes? Eles são ideais para relembrar dicas, fórmulas, mapas, conceituações, traduções, entre outras coisas. Esses recursos visuais devem ser colocados em locais estratégicos, por onde o aluno sempre transite, né? Que fique sempre bem visível, ou em locais em que a pessoa fique por mais tempo, para que o cérebro vá memorizando aquelas informações. Lembre-se de que esses banners ou esses murais precisam ser chamativos, com anotações sintetizadas, bem resumidas e de preferência com letras grandes, certo? Então aqui foi a minha segunda dica de hoje. Bom, a minha terceira dica de hoje vai para aquelas pessoas que não são muito fãs em fazer resumos. E essa minha dica então é construção de mapas conceituais, também chamados de mapas mentais. E por que eles são importantes, na verdade? Eles favorecem a sistematização e a visualização ordenada de dados, promovendo com isso conexões entre ideias e conceitos. Quanto mais colorido for o seu mapa mental, melhor será o resultado da sua aprendizagem. Bom, ainda aquelas pessoas que não são muito adeptas ao mundo das anotações e resumos. E para estas, então, eu deixo a minha quarta dica de hoje, que é a utilização do recurso imagético. Mas o que vem a ser isso, né? Na verdade, o recurso imagético é a utilização de imagens para estudar, atribuindo a essas imagens palavras-chave. Então, como isso vai acontecer, vai ocorrer de fato? As imagens possuem a função de tentar concretizar aquilo que está sendo estudado, enquanto o uso das palavras-chave sintetizam toda a conceituação conteudista, né? Então, aqui no exemplo, vocês podem perceber a utilização de imagens, né, que estão se referindo ao feudalismo e algumas palavras-chave que foram colocadas ali para tentar sintetizar, resumir o que foi esse período dentro da história, certo? Então, a utilização do recurso imagético é ideal para aquelas pessoas que não se dão muito bem com anotações, resumos ou textos longos, certinho? Fica aqui então a minha quarta dica. E por fim, a minha última dica de hoje e talvez a mais importante de todas: persistência e determinação, sempre. Sem isso, nós ficamos estagnados, não avançamos e acabamos, na maioria das vezes, sendo derrotados pela inércia, certinho? Então tenham foco, tenham persistência, determinação e garra nos estudos, sempre. Bom, pessoal, essas foram as minhas 5 dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aplicar algumas dessas estratégias, desses recursos em algum momento de estudo de vocês, certo? Acessem o meu canal, canal da Prof. Mimi. Beijo e até a próxima!